Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje queria falar com vocês um pouquinho sobre um assunto que a gente já falou outras vezes, mas é sempre interessante a gente trazer de novo este assunto, trazer de volta à baila, porque é um assunto que realmente ele é importante, que é a questão de realmente ser verdade essa questão das experiências fora do corpo ou não ser, né? A realidade desse tipo de experiência. E isso é importante de trazer à tona, porque volta e meia a gente ouve alguém aqui, alguém ali, tentando refutar essa ideia, dizer que isso é bobagem, que isso não existe, que isso é mito, etc. e tal, né? Bom, este assunto, pessoal, da comprovação das experiências fora do corpo, obviamente a gente sabe que é um assunto que, tanto de um lado quanto do outro, ainda não se tem como comprovar, né? A gente não pode dizer, bater o martelo e dizer que as experiências fora do corpo são reais. A gente não consegue bater o martelo e dizer que é. Da mesma forma, aquelas pessoas que não acreditam, elas também não conseguem te dizer simplesmente que não existe as experiências fora do corpo e a vida após a morte. Então, pensando nisso, eu resolvi falar um pouquinho mais sobre esse assunto, conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês, porque é um assunto atual e eu acho que até está mais atual ainda nos dias de hoje, com tudo o que vem acontecendo aí em relação a pesquisas sobre o assunto. As experiências fora do corpo, obviamente, a gente sabe que são um assunto bastante antigo, já falado lá nas escolas de mistérios antigas da Grécia, do Egito, etc., embora envolto aí em mistérios, e foi, aos poucos, se tornando algo que hoje em dia se torna cada vez mais habitual, mais comum entre as pessoas. Nos dias de hoje, a gente não tem mais receio de falar do assunto, porque não se dá mais para se dizer que a pessoa que teve tais experiências simplesmente é um surtado, como às vezes pensam, né? Mas isso, claro, graças a grandes pesquisadores como Raymond Moody, Robert Monroe, né, aqui do Brasil, Valdo Vieira, Wagner Borges, enfim, grandes pesquisadores que estão aí botando a cara à tapa e falando sempre do assunto. Quando Raimundo Moody começou as pesquisas dele lá, falando de experiências de quase morte, quase ninguém ouvia falar disso aí. Quando Robert Monroe, lá com as suas experiências fora do corpo, começou a falar também sobre o assunto, não se tinha quase nada sobre o assunto. Então, esses caras deram aquele pontapé inicial e mostraram para o mundo que era interessante falar sobre o assunto, que não era nenhuma bobagem ou maluquice falar sobre este assunto. Se a gente pegar alguns anos atrás, pega aí a época do iluminismo, a ciência se tornou o pilar da nossa sociedade, né? A gente começou a colocar todas as nossas fichas para resolver os problemas do mundo na ciência. E a ciência dava todas as explicações. Aí vem toda essa ideia do positivismo, né, de Auguste Comte, e que vem toda aquela ideia de que a ciência é que vai salvar o mundo e a ciência nos dará todas as respostas através da razão unicamente. Contudo, vai se passando essa época aí da modernidade, nós entramos numa era pós-moderna e começa até a surgir um pessimismo em relação a tudo isso, porque começa a não se encontrar respostas reais para os assuntos da nossa vida, além de que se cria também alguns problemas, né? A ciência trouxe grandes soluções para nós, mas também grandes problemas que não existiam antes. Por exemplo, com a ciência, a gente conseguiu resolver problemas de energia, né? Ao mesmo tempo, nós criamos problemas também, como lixo radioativo, né? Nós criamos bomba atômica. A bomba atômica evitou com que as pessoas, com que os povos estivessem se guerreando o tempo todo. Ao mesmo tempo, criou a possibilidade de uma única guerra, uma terceira guerra mundial, acabar com o mundo inteiro. Então a gente criou soluções e criou grandes problemas também.
Então a gente vê que com a ciência não vem só as soluções, né? Vem problemas também. E aí a gente vai se dando conta que a ciência não é a total solução para tudo. É uma ferramenta fantástica, indispensável, mas é uma ferramenta, né? Como tantas outras. E ela não explica o sentido da nossa vida, para começar. E aí a gente tem que se apoiar em outras coisas para dar sentido à nossa vida. E, além de tudo, a religião não terminou com a vinda da ciência. A espiritualidade continua, porque esse anseio interno, ele continua. Isso é algo natural de nós, seres humanos. Então, pessoal, começa aí a surgir novamente esse ímpeto espiritual nos dias de hoje. E uma necessidade, já que existe a ciência agora, de se tentar explicar o porquê dessas coisas. Assim surge o espiritismo, por exemplo, numa tentativa de explicar os fenômenos mediúnicos que estavam ocorrendo em grande quantidade naquela época. Uma época de Charles Darwin, uma época de positivismo, de ciência, uma época da razão. Vem o Espiritismo mostrar, através da ciência também, que se pode falar em espiritualidade. E assim vai evoluindo, e assim vai continuando. E assim, pessoal, nós começamos também a falar de coisas como a experiência de quase morte, a experiência fora do corpo, etc. Tá? Mas, obviamente, que existem aqueles que dizem que não, que isso tudo é uma grande bobagem, uma grande mentira. Bom, vou dar alguns exemplos para vocês. Ingo Swan, uma pessoa muito interessante, um sensitivo muito interessante, que tinha visões remotas, clarividência viajoura, como a gente chama aqui no Brasil, e experiências fora do corpo. Ingo Swan, ele conseguiu realizar uma experiência em 1973, hoje ele já é falecido. Em 1973 ele realizou uma experiência fora do corpo, aonde ele foi até o planeta Júpiter. E lá ele identificou anéis em volta deste planeta. Isso antes, pessoal, da Voyager, a Voyager 1, ela realmente descobrir, lá em 1979, a existência desses anéis. Então, Ingo Swan conseguiu comprovar isso já naquela época. E não só isso, o Ingo Swan participou do projeto Stargate, falando lá das visões remotas, né, na questão da Guerra Fria ali. Ele trabalhou com o exército, conseguiu mostrar grandes resultados para o exército, mostrando que existia realmente essa possibilidade de uma visão remota das experiências fora do corpo. Tem também o caso do Stuart Blue Harry, que ele fez um experimento de laboratório, daqueles experimentos que eles botam aquela parafernália toda na pessoa, né? Ele realizou um experimento de laboratório para comprovar a saída fora do corpo. E ele conseguiu ele conseguiu sair do corpo e afetar interagir, né, com o gato dele, o gato chamado Spirit, que também foi monitorado pelos cientistas, que contaram, inclusive, os miados que o gato dava em direção a algo vazio, que ele estava ali projetado. Isso tudo em laboratório, conseguindo fazer com que fosse mostrado ali para os cientistas que realmente alguma coisa estava acontecendo. Tá? Nós temos também o experimento da senhorita Z com o Charles Start. Inclusive, Charles Start foi um fenômeno aí nessas pesquisas. Ele realmente colocou a cara a tapa e fez muita pesquisa sobre o assunto. Pesquisou Robert Monroe também, pesquisou outros projetores, fez diversas pesquisas na área da parapsicologia. Realmente ele foi fantástico, escreveu diversos livros e ele desencarnou faz pouco tempo, faz alguns meses que ele desencarnou. E ele fez em 1970 uma experiência com a senhorita Z, que ela tinha que sair do corpo e acertar uma sequência de números, tá? É dado ali uma quantidade de tentativas para a pessoa, não tudo num dia só, são dias variados, tá? Não é também dias em sequências, mas dias variados, aonde a pessoa vai
para o laboratório, coloca toda aquela quantidade grande de fios pelo corpo, e eu sei como é que é, porque eu já passei por um teste lá sobre a questão do sono, né? E eu tive que fazer o teste para ver a qualidade do meu sono, porque eu estava tendo apneia. E aí eles colocam eletrodos na gente, pessoal, que vai do couro da cabeça, do couro cabeludo aqui, até os pés lá. Então a gente fica inteiro cheio de fios. E tu tem que deitar de um único lado, aí você é ligado às máquinas, tá? E você não pode se movimentar muito, porque senão você desconecta os fios da máquina. Então você tem que ficar ali, meio que duro naquela posição ali, e ali passar a noite toda. Então não é nem um pouco confortável, tá? Eu digo por experiência, não é nem um pouco confortável. Mesmo assim, a senhorita Z, ela conseguiu acertar a sequência de números, tá? Comprovando aí a existência da experiência fora do corpo. Também foi feito por Charles Start, posteriormente, uma experiência com o Robert Monroe. Só que com o Robert Monroe, ele não conseguiu acertar a sequência, foi tentado, se eu não me engano, 9 vezes, 9 dias, né, não consecutivos também, separadinhos. Foi tentada a experiência com ele, das primeiras vezes ele não conseguiu nem ter a experiência fora do corpo, outras vezes ele conseguiu ter a experiência fora do corpo, mas não conseguiu alcançar o alvo. Nessa última vez que ele não conseguiu alcançar o alvo, ele foi até uma cabine que tinha lá, e naquela cabine, isso era de madrugada, tinha lá somente a pessoa, uma mulher que estava monitorando o Robert Monroe, né? E ali, quando ele entrou ali naquela cabine, ele viu a mulher com um homem ali naquela cabine, que não era para ter ninguém mais além daquela mulher ali dentro daquela cabine. Ele voltou para o corpo e depois, ao narrar o fato, ele descobriu que a mulher ela tinha recebido a visita do marido, que tinha ido lá levar, acho que se não me engano era algo para ela comer, uma coisa assim. Enfim, ele chegou lá e o Robert Monroe presenciou aquela pessoa ali dentro, né? Ele não tinha como saber, ele estava em um lugar separado, isolado, mas ele conseguiu ver que tinha uma pessoa lá, mostrando que, embora ele não tenha acertado os números, ele viu algo. Além disso, nós temos aí as inúmeras experiências de quase morte que mostram que pessoas que saíram do corpo, assistiram toda a sua cirurgia, etc., aplicação ali dos choques, etc., elas presenciaram de um ponto de vista de fora do corpo e conseguiram relatar isso para os médicos. Algumas vezes, por exemplo, teve comprovações do tipo de uma pessoa pedir para a enfermeira aonde ela tinha colocado a sua dentadura que ela tinha guardado. A enfermeira não lembrava onde ela tinha colocado, porque a pessoa estava morrendo. Ela tira, né, tirou a dentadura para poder aplicar os choques, não dá problema, né? E ela colocou aquela dentadura dentro de um copo e largou lá dentro de uma salinha. E a pessoa ali estava morta ali, ela estava tentando ressuscitar a pessoa. E depois, né, a pessoa fala para ela pedindo a dentadura e ela disse que não sabia, e ele disse: você colocou em tal lugar, dentro de um copo, em tal lugar, assim, assim, assim. Porque ele tinha visto fora do corpo. Então, isso é algo que não tem como você negar, né, que alguma coisa de muito estranho está acontecendo, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, a gente não pode comprovar que realmente existem as experiências fora do corpo, mas também a gente, digamos que a gente seria um tanto quanto relapso em dizer que não existe nada. Então, pessoas que nem eu, que têm experiências, conseguem realizar diversas comprovações pessoais para ter essa certeza. Eu tenho uma certeza para mim que é absoluta, né? Eu tive contato com meu pai, eu tive contato com meu irmão que faleceu, com a minha mãe que faleceu, né? Eu tive experiências aonde eu consegui comprovar com antecedência coisas que aconteceram depois. Então, eu consegui encontrar já uma pessoa desaparecida, né? Então, eu realmente, para mim, é uma comprovação. Eu não conseguiria, acredito eu, que em um laboratório realizar uma experiência e descobrir uns números, por exemplo. Uma porque
aquela parafernália toda me incomoda muito. Eu fiz aquele teste, realmente é terrível, tá? Outra porque eu não tenho um domínio tão gigantesco assim para realizar, eu acho que esse tipo de experiência, né? E outra porque eu sei que é muito difícil você conseguir ver números, letras e qualquer coisa desse tipo estando fora do corpo, porque quando você sai do corpo, você já começa a entrar em uma vibração diferente. Então acessar o plano físico é bastante complicado, não é muito fácil não, tá? Numa experiência de quase morte é mais provável porque é um fator assim bastante drástico ali, você realmente acaba né, está no momento ali de desligamento do corpo, aí realmente eu acredito que seria muito mais fácil. Agora, numa experiência fora do corpo, é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, essa incapacidade que às vezes a gente tem de descobrir certas coisas, não necessariamente nega a existência da experiência, né? E cada vez mais se está comprovando que realmente essas experiências elas existem, né? A gente não pode dizer que elas não existam. Alguns chamam de sonho lúcido, né? Enfim, isso é uma outra discussão, mas negar a experiência eu acredito que seja um tanto quanto arrogante da parte das pessoas, tá? Mas eu vou ficando por aqui, então era um brevezinho vídeo aí de reflexão sobre a existência ou não das experiências fora do corpo. Continua aquela coisa de não podemos provar, né? Ainda virá comprovações. Quem não assistiu o videozinho que eu falo sobre as experiências chamadas EMC, Experiência de Morte Compartilhada, assista. É uma indicação de um livro, mas eu falo ali também dessa questão de como está, para que lado está indo essa questão das comprovações das experiências fora do corpo. Esse é um tema bem interessante também e que eu pretendo pesquisar com mais afinco futuramente. Um grande abraço, paz profunda para todos vocês.